Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Química, hoje nós vamos ver número atômico e número de massa. Antes disso, vamos falar sobre partículas subatômicas fundamentais. Vejamos a representação simbólica do modelo atômico atual para o átomo de potássio, K, que apresenta 19 elétrons em sua eletrosfera, portanto, número atômico 19. Pessoal, aqui eu tenho a representação simbólica no modelo atual para o átomo de potássio. Aqui eu tenho, no centro, eu tenho o núcleo, é o núcleo do átomo, que é formado por prótons e nêutrons, prótons com a letra P e nêutrons com a letra N, aqui os prótons e os nêutrons, e tenho a eletrosfera formado por elétrons, a letra E. Pessoal, no núcleo ficam 19 prótons e 19 elétrons ficam distribuídos em camadas eletrônicas, onde a primeira camada é circular e as demais camadas são elípticas. Na primeira camada ficam 2 elétrons distribuídos, na segunda camada 8 elétrons, na terceira camada 8 elétrons e na última camada 1 elétron só. Então temos aí o comportamento do átomo de potássio. Mas o que me interessa mais é saber quais são as partículas subatômicas fundamentais. Quais são elas? No núcleo nós temos o quê? Os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera nós temos os elétrons. Portanto, são 3 partículas: prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e nêutrons ficam no núcleo e os elétrons na eletrosfera, ficam girando ao redor do núcleo, tá ok? Bom, característica das partículas. Praticamente, toda a massa de um átomo está concentrada em seu núcleo. Pessoal, toda a massa do átomo está concentrada em seu núcleo. Os elétrons são as massas quase desprezíveis, tá ok? Um próton tem aproximadamente o mesmo peso que o nêutron. Então, nesse núcleo, um próton é aproximadamente igual ao nêutron em termos de peso, tá? Eles têm aproximadamente o mesmo peso, a mesma massa. Tanto o próton quanto o nêutron pesam aproximadamente 1840 vezes mais do que o elétron. Então, pessoal, um próton daqui do núcleo, ele pesa 1840 vezes mais do que um elétron aqui na eletrosfera. E um nêutron aqui no núcleo pesa 1840 vezes mais do que o elétron. Então, a massa dos elétrons são quase que desprezíveis. Tá ok? 4. O próton é eletricamente positivo, o elétron é eletricamente negativo e o nêutron tem carga elétrica nula. É evidente, pessoal, porque os prótons, eles são positivos e os elétrons são negativos, para haver uma atração entre essas partículas e os elétrons não se perder do átomo, né? Então há essa força atrativa. Portanto, os prótons são positivos e os elétrons são negativos, para eles se atraírem, tá ok? E os nêutrons, eles não têm carga elétrica ou têm carga elétrica nula. E os nêutrons, conforme já falei para vocês anteriormente, os nêutrons são considerados os amortecedores do átomo. Por quê? Do amortecedor do próton, para que o próton não se choque com outro, tá ok? 5. Vamos falar, a dimensão média do diâmetro de um átomo é 10 elevado a menos 8 centímetros. E a do seu núcleo, 10 elevado a menos 12 centímetros. Isto quer dizer que o diâmetro do átomo é 10.000 vezes maior do que o diâmetro do seu núcleo. Pessoal, 1 centímetro já é algo muito pequeno. Agora imagina 1 centímetro dividido em 10 vezes, depois cada uma dessas 10 vezes dividido em mais 10, mais 10, mais 10, até 8 vezes, é uma coisa muito pequena, tá? E o núcleo do átomo é menor ainda, é 10 elevado a menos 12 centímetros. Isso quer dizer que o núcleo do átomo, esse núcleo do átomo aqui, pessoal, essa coisinha minúscula, é 10.000 vezes menor do que
o diâmetro do átomo todo, né? Ou vice-versa, o diâmetro do átomo todo é 10.000 vezes maior do que o núcleo, né? Então é uma coisa, né? E esse cara que é 10.000 vezes menor do que o diâmetro de todo o átomo, ele pesa, toda a massa do átomo está exatamente nesse núcleo que é 10.000 vezes menor do que todo o átomo. Aí você imagina, então os elétrons são apenas umas nuvens, a nuvem passageira, né? Tá ok? Então toda a massa do átomo encontra-se no núcleo. E esse núcleo, ele é 10.000 vezes, ele tem um diâmetro 10.000 vezes menor do que o diâmetro do átomo todo, tá? E 6, em condições normais, o átomo pode perder ou ganhar elétrons, mas nunca perder ou ganhar prótons ou nêutrons. Pessoal, o núcleo do átomo é fixo. O núcleo do átomo nós temos o quê? Prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons, devido a massa que eles têm, eles são fixos no átomo, né? É fixo. Quem se movimenta no átomo são os elétrons. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, né? Com a finalidade também de se estabilizar, de ganhar ou perder elétron, né? Um átomo encontra outro átomo, perde ou ganha elétron, faz um compartilhamento, perde ou ganha, e assim forma a menor partícula da matéria, que é a molécula ou íon, tá? Então, essa partícula pequeníssima, que é o átomo, é formado de outra partícula muito menor ainda, 10.000 vezes menor ainda, que é o seu núcleo. E nesse núcleo está toda a massa do átomo. E nesse núcleo nós temos o quê? Os prótons e os nêutrons. Portanto, os prótons e os nêutrons não podem deixar o átomo. Só em caso excepcional, no caso de uma bomba atômica, bomba nuclear, né? Então, quem se movimenta no átomo são os elétrons. Tá bom, pessoal? Vamos ver agora número atômico, dado pela letra Z. Número atômico é a quantidade de elétrons na eletrosfera de um átomo, que é igual à quantidade de prótons em seu núcleo. Pessoal, em todo átomo neutro, a quantidade de prótons que tem no núcleo é igual à quantidade de elétrons. Então, em todo átomo, se um átomo tiver 50 elétrons, então ele tem 50 prótons. A esse número 50, a esta quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons, nós chamamos de número atômico. Então, o número atômico é a quantidade de elétrons na eletrosfera de um átomo, que é igual à quantidade de prótons em seu núcleo. O número atômico é dado pela letra Z. Portanto, Z é igual a P, que é igual a E. Quer dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando eu falar em número atômico, é a quantidade de elétrons. Quando eu falar em número atômico, é a quantidade de prótons. Quando eu falar em elétron, é a quantidade de prótons. Quando eu falar em próton, é a quantidade do número atômico. É o valor do número atômico. Tá ok? Z é igual a P, que é igual a E. É a mesma coisa. O número atômico é a quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Tá bom? Vamos falar agora em número de massa. Onde é que está toda a massa do átomo? Está no seu núcleo. O que você tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Portanto, número de massa é a soma da quantidade de prótons e de nêutrons que constitui o núcleo do átomo. Então, quando eu falar em número de massa, aí, que é representado pela letra A, eu digo que número de massa é igual ao número de próton mais número de nêutron. Então, vamos lá. Número atômico é a quantidade de próton, que é igual à quantidade de elétron. E número de massa é a quantidade de próton mais a quantidade de nêutron. Esses dois conceitos aqui, número atômico e número de massa, vai ser muito utilizado em nosso curso. Então, é bom você aprender logo, tá? Número atômico é a quantidade de próton, que é igual à quantidade de elétron. Número de massa é a quantidade de próton mais a quantidade de nêutron que existe no núcleo do átomo. Tá? Vamos botar isso em prática e vamos resolver o exercício número 1 e 2. O exercício número 1,
ele diz o seguinte: o átomo de sódio, Na, nátrio, tem 11 elétrons e 12 nêutrons. Ele dá que tem 11 elétrons e 12 nêutrons. Qual o valor de P, de Z e de A? Então nós vamos colocar os dados do problema aqui. Vamos ler o problema e colocar os dados. O átomo de sódio tem 11 elétrons. Eu coloco E igual a 11. E 12 nêutrons. Então, N igual a 12. Qual o valor de P? Então, P igual a interrogação. Qual o valor de Z? Z, interrogação. Qual o valor de A? A, interrogação. Vamos lá. Vamos determinar primeiro o P e o Z. Como Z é igual a P, que é igual a E, nós vimos lá em cima, temos que, se ele deu que E é igual a 11, quanto é que vale o P? 11. Quanto é que vale o Z? 11. Então, como ele deu que o número de elétrons é igual a 11, automaticamente o número de próton é 11 e o número de atômico é 11. Por quê? Porque Z é igual a P, que é igual a E. Tá? Pronto. Já determinamos P igual a 11 e determinamos Z igual a 11. Para determinar o número de massa, aí nós temos, como A é igual a P mais N, vamos substituir. O P não é 11 que nós achamos? Quanto é que vale o N? 12, que foi dado. Então, quanto é que vale o A agora? 11 com 12, 23. Então, achamos aí o P, o Z e o A. O P e o Z saiu automaticamente. Porque como ele falou que tem 11 elétrons, então com certeza tem 11 prótons e número atômico 11. Por quê? Porque Z é igual a P, que é igual a E. Tudo a mesma coisa, tá bom? Para determinar o número de massa, nós utilizamos a fórmula que número de massa é igual ao próton mais nêutron. Como o próton é 11 e o nêutron é 12, então 11 com 12, 23. Então, número de massa é 23. Tá bom? Entenderam? Então é isso aí. Esse é o exercício número 1. Vamos ao exercício número 2. Um determinado átomo tem número de massa 41 e 21 nêutrons. Qual o valor de P, E e Z? Resolução. Vamos colocar os dados do problema para ficar fácil, pessoal. Vamos ler. Um determinado átomo tem número de massa 41. Então, tem que saber que a letra A, que é o número de massa, no caso, é igual a 41. E 21 nêutron. Então, N igual a 21. Aí ele pergunta qual o valor de P, E e Z. Aí você coloca P igual a interrogação, E igual a interrogação, Z igual a interrogação. Como ele deu A e N, então vou usar a fórmula de A é igual a P mais N. Ele deu o número de massa, então vou substituir com 41, o P é o que eu quero e o N 21. Se 41 é igual a P mais N é igual a 41. É a mesma coisa. É a propriedade reflexiva da igualdade. Por que eu passei P mais 21 para o primeiro membro? Para a gente determinar o valor do P. Então, P é igual a quê? 21 está positivo, passa para cá negativo. Então, P é igual a quê? 41 menos 21, que é P igual a 20. Bom, se eu achei que P é 20, agora ficou fácil. Como? Como é que eu acho E e Z? Como Z é igual a P, que é igual a E, temos que E é igual a quanto? A 20. E Z é igual a quanto? A 20. Por quê, pessoal? Porque Z é igual a P, que é igual a E. Tá? Se ele já deu o valor que P é 20, automaticamente o número de elétrons é 20 e o número atômico é 20. Se tivesse dado o número atômico 20, aí automaticamente P seria 20 e E seria 20. Então, esses dois probleminhas aí, pessoal, é bom a gente tentem aprender isso daí, que a gente vai utilizar bastante, né? Vocês estão percebendo que química é uma sequência, tá? Então nós vamos seguir essa sequência aí, tá bom, pessoal? Foi que nós aprendemos hoje número atômico e número de massa, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço a todos.